Tarde. Como vocês veem, eu estou num ambiente assim bem propício para falar de livros. Estou numa biblioteca, num ambiente que eu adoro estar e uma oportunidade de realmente a gente mergulhar na literatura. E como a literatura é bom, como a gente conseguir ler livros nos envolve e nos leva assim a mundos que antes a gente jamais imaginava estar. É difícil você dizer assim, talvez o dinheiro não te leve a muitos lugares, talvez você não tenha dinheiro para conquistar muitas coisas, talvez a viagem dos seus sonhos, mas eu te digo que quando a gente começa a ler um livro, a gente se transporta mentalmente para qualquer lugar do universo. Por isso que a literatura é uma viagem, é um grande barato. Eu acredito assim que muitos jovens aí acabam se envolvendo com drogas, talvez buscando algo diferente e esquecem que a literatura pode dar esse barato, essa diferença. E quando a gente realmente se deixa levar pela imaginação, coisas muito bonitas podem acontecer. Além do que, é claro, quando eu leio livros e quando eu falo ler livros, eu não estou apenas especificando algum tipo de livro, como por exemplo esse livro A Guerra dos Mundos, é de ficção científica. Existem muitos gêneros de literatura que são muito importantes para a nossa formação humana. Então eu tenho aqui romances, eu tenho ficção científica, temos literatura na parte da poesia, diversos poetas, temos literatura de horror, temos policial, enfim, temos filosofia, psicologia, são todas áreas do saber que são muito importantes para a formação do ser humano. Não é possível nos dias atuais, que a gente tem acompanhado o desenrolar dos acontecimentos no nosso país principalmente, que as pessoas apenas se atenham a ler apenas um livro. Nós sabemos, por exemplo, que a Bíblia, que é um livro maravilhoso, ela é um best-seller, mas muitas pessoas leem apenas a Bíblia. Isso é ótimo, mas não é suficiente para a formação humana. Nós precisamos ler muito mais e existem livros muito bons. Este aqui, por exemplo, que eu vou dizer para vocês, A Guerra dos Mundos, foi um livro escrito em 1898 pelo escritor inglês H.G. Wells. E, assim, o tópico do livro ele diz respeito a uma invasão de marcianos, algo muito comum, principalmente nas telas dos cinemas que nós já assistimos diversas vezes, ou na sessão da tarde, não é mesmo? Eu não vou contar a história do livro, mas eu vou dizer para você que é um livro muito interessante. E tem mais, esse livro foi usado em 1938 por um radialista americano chamado Orson Welles, e ele criou através desse texto uma radionovela. E num dia, 30 de outubro de 1938, uma noite especificamente, ele leu esse livro, ele fez um roteiro como uma radionovela e leu aquele livro no rádio, dizendo que naquele momento os Estados Unidos estavam sendo invadidos pelos alienígenas. E parece uma brincadeira, mas houve pânico em Nova Jersey. Houve pânico no trânsito, as pessoas começaram a surtar. Pouco tempo depois, o Orson Welles, então, via rádio, disse que tudo aquilo não passava de uma grande brincadeira. Mas olha só o poder da literatura, olha só o poder que tem de mudar a mentalidade das pessoas. Fica aqui a dica para você, Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Um livro muito bom. E eu vou voltar aqui nesse espaço com outras dicas de livros e com certeza eu te digo, a sua vida jamais será a mesma depois disso. Boa tarde.